Boa noite. Obrigada, Polinise, pelo convite. É um prazer vir aqui falar para vocês sobre aspectos legais do e-commerce. Para poder falar sobre e-commerce, a primeira coisa que eu precisei fazer foi definir um recorte do e-commerce que a gente trataria aqui hoje. Bom, resumidamente, e-commerce sempre vai envolver operação comercial por meio da internet, pela internet. Só que existem vários tipos de transações comerciais pela internet que podem ser consideradas e-commerce, especialmente aquelas que envolvem compra e venda direta entre a plataforma digital e o consumidor final. Existem casos em que o destinatário é um outro business e não um consumidor final. Existem também os e-commerces que não são baseados em transações individualizadas, mas sim em modelos de assinatura, são serviços recorrentes. E além desses, existem alguns serviços digitais que são oferecidos sem que haja de fato um pagamento em dinheiro, que a remuneração do serviço acaba sendo feita por meio da exibição de publicidade e também pela coleta de dados. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte dos dados. O segundo recorte que era importante se fazer é pensar quais são as regras jurídicas, então, que se aplicam ao e-commerce. Na verdade, todas, né? Todo arcabouço jurídico brasileiro é aplicável para qualquer tipo de transação que é feita pela internet. De novo, fiz um recorte aqui e tentei listar as mais relevantes e com enfoque para o direito do consumidor e para as questões de proteção de dados, que são as mais importantes e mais atuais. Então, se pensar que existe, desde a Constituição de 1988, menções à defesa do direito do consumidor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que foi feito em 1990, está previsto, inclusive, na Constituição. É engraçado pensar que a Constituição previu a exigência da criação de um Código de Defesa do Consumidor. Depois disso, na década de 90, o Brasil alterou a sua legislação a respeito de propriedade intelectual. Então, de novo, marca serve para identificar produtos esses que serão destinados aos consumidores, portanto, também tem um viés, uma questão relevante a respeito de marca que a gente pode analisar e que se aplica aos e-commerces. Mais recentemente, o que importa, onde eu pretendo focar mais a nossa conversa de hoje, a questão a respeito do decreto que regulamenta o comércio eletrônico, que é de 2013, o Marco Civil da Internet, que é válido para todo tipo de provedor de internet, inclusive os e-commerces, a questão relacionada ao decreto que regulamentou este Marco Civil da Internet, que é de 2016, que traz algumas importantes informações a respeito de dados pessoais, e, finalmente, a lei super recente de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O tema é árido, o tema é chato. As pessoas que empreendem geralmente não gostam muito de direito, mas nós, advogados, gostamos. Então, eu vou tentar transformar todos esses termos e essas regras em algo mais palatável para vocês. Mas no texto aqui eu tenho que trazer algumas informações. Então, eu vou passar rapidamente pelos 3 itens que são anteriores, digamos assim, à era internetica, seria a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Propriedade Intelectual Industrial. E depois faremos um caminho um pouco mais lento e um pouco mais profundo nas normas mais recentes, que já são voltadas para a internet. Como eu disse, a regra de defesa do consumidor está na Constituição, então está dito lá no artigo 5º que o Estado tem que promover a defesa do consumidor. Por outro lado, o que importa para os empreendedores, para os empresários, é que a Constituição também defende a livre iniciativa, a livre concorrência, desde que garantida a defesa ao consumidor. O que é muito importante para empreendedores que têm ideias inovadoras, que não estejam regulamentadas com clareza na legislação brasileira, é que a Constituição brasileira
garante que é assegurado a todos o exercício livre de qualquer atividade econômica. Esse é um fundamento muito importante do nosso direito e muito relevante para os empreendedores. Toda vez que algum novo negócio está surgindo no Brasil e que algum potencial cliente ou algum empreendedor vem conversar comigo e pergunta, eu posso fazer isso? Então, eu sempre volto a este fundamento. Em princípio, você pode. Em princípio, qualquer atividade econômica pode ser criada, pode ser feita no Brasil. Claro que não pode ter um objeto ilícito. Então, se nós já soubermos que é algo que esteja criminalmente proibido, que seja considerado um crime no Brasil, não poderá ser feito. Mas se for algo que não está dito em lugar nenhum que pode ser feito, não tem problema. Então, se não está dito que não pode, é porque pode. Qualquer atividade econômica, tá? As que dependem de autorização dos órgãos públicos terão que estar ditas em lei. Então, só para citar um exemplo, para vocês entenderem bem essa questão, eu gosto de comentar o caso do Uber. O Uber é o tipo da atividade que causou polêmica. Causou polêmica porque os taxistas, por exemplo, acreditavam que o Uber estaria invadindo a seara de uma atividade econômica regulamentada, que deveria ser regulamentada e autorizada previamente pelo Estado ou pelo município. E o que nós vimos, alguns anos depois da iniciativa das atividades, é que eles têm conseguido se manter ativos no país e conseguiram que a regra fosse criada de uma forma ou de outra para que eles permanecessem como concorrentes, livres concorrentes dos outros meios de transporte que já estavam disponíveis antes deles virem para cá. Então, este artigo é um artigo muito importante que os empreendedores têm sempre que ter em mente e como nem todos os advogados ou todas as pessoas que são consultores de novos empreendedores têm essa mentalidade de descobrir uma forma de se fazer algo, preferem às vezes dizer, não, mas não tem um caminho muito claro de como tem que ser feito, então acho melhor não fazer. Lembrem sempre disso. A Constituição brasileira defende a livre iniciativa. Isso é o ponto principal, ok? Bom, Código de Defesa do Consumidor é uma regra que está aí desde a década de 90, foi um sucesso em termos de legislação, isso é importante que todo empreendedor saiba. O Brasil é um país exemplar em relação à defesa do consumidor, em relação à legislação de defesa do consumidor. Foi uma legislação que pegou, né? Tem muita lei no Brasil que não pega, que fica escondida, esquecida e que as pessoas acabam não respeitando. Mas o Código de Defesa do Consumidor é uma dessas leis que realmente pegou e trouxe melhorias para os consumidores em geral e trouxe segurança jurídica, de uma certa forma, para os empreendedores e para os empresários, porque desde que siga-se as regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, não é muito difícil manter um business funcionando. Então, não tem muita aleatoriedade, não tem muita subjetividade. Os principais direitos do consumidor estão resumidos logo no começo do código. O código é grande, não vou trazer para vocês aqui todas as regras que estão escritas nele, seria impossível de fazer isso em pouco tempo, mas 3 coisinhas muito importantes eu queria que vocês tivessem em mente. A primeira delas é que o consumidor, ele precisa ter informação clara e adequada sobre o que o empreendedor vai oferecer a ele. Se é um serviço, se é um produto. No caso de e-commerce, que é o nosso foco aqui, o consumidor ele precisa ter clareza de qual é o produto que está sendo vendido. Então, se o e-commerce vai fazer a venda de um único tipo de produto, ótimo. Se é o produto que é fabricado por eles mesmos, ótimo, é fácil. Se vocês vão colocar à venda algo que é de terceiro, precisa pedir especificação muito clara de cada produto para cada um dos fabricantes. Nós estamos falando aqui, especialmente, de um portal que venda diretamente ao consumidor. Se vocês imaginarem que o negócio de vocês não é um B2C direto, mas pode ser, por exemplo, um marketplace, que existe muitos na internet hoje, que uma pessoa física vai fazer um serviço ou oferecer um produto
intermediada por essa plataforma e que vai chegar lá no outro consumidor da mesma forma. Na visão da legislação brasileira, a plataforma que faz essa intermediação vai ser considerada como parte da cadeia de consumo, é assim que a gente chama, e ela vai ser responsável, então, por obter, junto a esse usuário inicial, todas as informações necessárias para que a oferta deste produto seja feita de forma clara e adequada. Não pode faltar informação sobre preço, não pode faltar informação sobre prazo, não pode faltar informação sobre garantia. Tudo o que for necessário para que a oferta fique muito clara ao consumidor que vai adquirir esse produto. Quanto mais clara for a oferta, mais fácil que ela seja cumprida e bem cumprida. Se tiver subjetividade, se tiver dúvida a respeito do que está sendo ofertado, pode acontecer de o consumidor não se sentir satisfeito, ter uma expectativa maior do que a que ele deveria, e depois, então, isso virar um pedido de reclamação, um pedido de devolução. Todas essas questões são bem tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê prazo de garantia de 30 dias para produtos que são não duráveis, de 90 dias para produtos que sejam produtos duráveis. O Código do Consumidor prevê direito do arrependimento para compras feitas fora do estabelecimento e, claramente, um e-commerce é considerado uma plataforma digital onde a pessoa não tem o mesmo nível de experiência que ela teria se ela fosse a uma loja comprar aquele produto físico. Então, ela não tem como fazer a experimentação completa do produto e, por isso, ela tem direito a se arrepender da compra em até 7 dias. Por que 7 dias? É o prazo que a pessoa vai cool off, ela vai pensar a respeito, ela não vai fazer uma compra de impulso. Passa pelo menos um fim de semana no meio desses 7 dias, que a pessoa vai pôr a mão na consciência e vai falar, puxa, comprei à toa, será que eu preciso disso mesmo? E a lei garante ao público o direito de devolver este produto. A não ser que seja um produto que, de fato, ela tenha conseguido fazer uma experiência completa. Então, a doutrina traz alguns casos em que um trial de um software, que a pessoa consegue ter experiência 100% no momento inicial, não necessariamente daria direito àquela pessoa pedir o cancelamento do contrato, porque ela já teve a chance de saber 100% como seria o uso daquele produto, daquele serviço. Então, não estaria justificativa para que ela pedisse o arrependimento. Mas isso não está na lei, isso é case law, é questão de jurisprudência, não dá para ter certeza absoluta que seria aplicável em todos os casos. Outro ponto importantíssimo que todos os empreendedores precisam ter ciência é a questão de não fazer uma publicidade enganosa. Você não pode prometer mais do que o que você vai oferecer, porque se você fizer isso e o consumidor demonstrar, ele vai ter a chance de pedir não só a rescisão do contrato, como eventualmente até uma indenização por ter sido enganado. É muito importante nesses casos de e-commerce e de relacionamento virtual, porque a pessoa não tem a proximidade, não tem a chance de tirar muitas dúvidas, ela simplesmente lê alguma coisa e já efetiva a compra. Então, neste caso, a oferta, novamente, precisa ser clara e não pode haver um abuso na publicidade, não pode ter aqueles chamativos, né, de que esse produto vai resolver a sua vida em 5 dias, você terá a melhor solução e não é exatamente aquilo que leva a pessoa a decidir pela compra e depois ela percebe que não era isso que o produto entregava. Então, isso é muito importante. E muita atenção com os termos de uso da sua plataforma digital. Essa questão de modificação de cláusulas contratuais que sejam desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas é muito importante. Nós temos aqui no Brasil ainda a cultura de que um termo de uso é feito totalmente favorável à plataforma e zero equilibrado em relação ao consumidor. O advogado que começa a atender o empreendedor quer falar para ele, olha, fica tranquilo, você não vai ter responsabilidade por isso, não vai ter por aquilo. Se ele
disser que ele tem direito a isso, você diz que os seus termos de uso não previam essa hipótese e que ele tinha que saber qual era a regra do jogo, se ele fez a compra, ele sabia que era assim que você trataria o sistema. Então, fique tranquilo, não. Se vocês ouvirem isso da boca de algum advogado, não acreditem. O fato é que o termo de uso é um contrato de adesão, o Código de Defesa do Consumidor tem regras muito claras para contratos de adesão, e o contrato de adesão não deve ser leonino, não deve ser desequilibrado a favor da plataforma só porque ele não é um contrato negociado entre as partes. Ele está lá, ele está expresso, a pessoa vai aceitar. Aliás, sobre isso é importante falar que o ideal é que eles realmente aceitem com pelo menos um clique para dizer eu li e concordo com estes termos. A mera frase só porque você navegou nesse site e efetuou uma compra significa que você concorda com os nossos termos de uso, não é a frase ideal. O ideal é que no checkout, no momento da compra, ele seja informado que existem termos de uso, que tenha um link para o termo de uso e ele possa fazer a leitura naquele momento e concordar com aqueles termos naquele momento, para evitar que, levando isso ao judiciário, o consumidor não faça com que todas aquelas cláusulas que sejam desequilibradas ou leoninas ou muito abusivas, favoráveis à plataforma, acabem sendo todas simplesmente anuladas pelo judiciário. Eu já vi isso acontecer, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que é um mercado que geralmente é mais livre, mas mesmo aqui no Brasil, centenas de vezes contratos que não tenham sido claramente aceitos ou que sejam muito leoninos acabam sendo simplesmente anulados em favor do consumidor, ok? Da parte de propriedade industrial, é muito importante que os empreendedores também pensem o que é propriedade industrial, né? Parece um nome meio monstruoso, mas assim, basicamente essa lei cobre 3 coisas muito importantes: patentes, marcas e a repressão à concorrência desleal. Então, patente, se a plataforma de vocês tiver algum tipo de tecnologia revolucionária, poderia se pensar em fazer a proteção por meio de patente. Isso só é possível de avaliar com base em uma análise técnica. Então, se vocês acham que vocês têm alguma coisa, algum processo muito inovador, submetam a uma análise de um especialista para que ele possa dizer, de repente você, além de ganhar dinheiro com a sua própria plataforma, vai ganhar dinheiro também explorando essa inovação, que depois vai poder ser licenciada para terceiros. E melhor do que tudo, sempre que um empreendedor cuida da sua propriedade industrial, a sua plataforma acaba se valorizando e você consegue depois, numa eventual venda da plataforma, consegue um valor maior só pelo fato de ter protegido a sua tecnologia. A marca, a mesma coisa. A marca é qualquer sinal distintivo, seja do serviço, do produto, para identificar a plataforma perante o público consumidor. Se você tem marcas boas, marcas fortes, você consegue chamar a atenção do consumidor. Se a sua marca é simplesmente uma descrição do produto ou do serviço que você estiver fazendo, é mais fácil que ela caia na boca de todos e você acaba não tendo uma proteção muito forte para ela. Várias outras empresas vão poder usar o mesmo nome ou aquela mesma palavra pelo simples fato de que é uma palavra que acaba descrevendo o serviço que você está fazendo. Então, o ideal é pôr um pouquinho a criatividade para funcionar e escolher um nome bem diferente, um nome que não seja necessariamente relacionado ao produto ou serviço que vocês estão oferecendo. E chegando a uma definição de qual é esse nome, um passo muito importante que vários empreendedores não fazem é a busca para saber se aquele nome está de fato livre para ser usado. Porque às vezes você tem uma ideia mirabolante, acha que ninguém teve essa ideia antes, vai começar a utilizar, gasta sua verba todinha de publicidade, de design, coloca a plataforma no ar com um nome que alguém em algum cantinho do Brasil já estava usando, já tinha até possivelmente pedido o registro, e essa pessoa, se conseguir demonstrar que o uso dela é anterior ao seu, vai poder impedir o seu uso. Então, antes de colocarem verbas de publicidade no seu nome, façam a pesquisa. Dá para fazer no banco de dados do INPI
E existem vários escritórios e advogados especializados no tema. É importante que vocês façam essa consulta. Concorrência desleal, para quem está começando, é super importante também, porque se alguém quiser passar o tapete, né, assim, puxar o tapete, passar na frente de vocês, sempre tem que estar atento. O que pode ser concorrência desleal no meio de vocês? Um exemplo mais importante que eu gosto de citar é uma empresa querer usar a marca da outra como uma palavra-chave nos AdWords ou nos links patrocinados. Se você quer aparecer na frente do outro e você coloca Coca-Cola, mas você é uma fabriqueta de refrigerante do interior, você está cometendo um ato de concorrência desleal, porque você está querendo enganar o público, fazendo passar por alguém que respondeu a uma busca de Coca-Cola. É muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Não usem palavra-chave, não usem como palavra-chave marca de terceiros. Há uma linha que defende que isso traz mais informações para o consumidor, afinal o consumidor está procurando refrigerante, então se aparecer Coca-Cola, Pepsi-Cola ou a fabriqueta do interior, quanto mais informações sobre refrigerantes ele tiver, vai ser bom para ele, mas o fato é que a gente sabe que o consumidor acaba muitas vezes clicando no primeiro, segundo resultado, e o ideal seria que cada um trabalhasse a sua própria marca, cada um fizesse as suas próprias sistemáticas de ranqueamento nos sites de busca e não usasse a propriedade intelectual de terceiros para conseguir isso. Não dá para dizer que isso é violação ao direito da marca do terceiro, porque, na verdade, você só faz uma violação da marca se você fizer uma propaganda com a marca do terceiro, se você fizer um banner com a marca do terceiro para divulgar o seu site, você estaria violando a marca. Mas usar como palavra-chave, desta forma que é meio velada, né? Porque o público não vê que palavra-chave você colocou na sua campanha de link patrocinado. Mas se o resultado chega por ali com base na palavra-chave que é marca do terceiro, isso tem sido caracterizado pelos nossos tribunais como ato de concorrência desleal. E existe regra na lei de propriedade intelectual que impede que isso seja feito. Você vai acabar sendo provavelmente condenado a pagar uma indenização para a pessoa que foi prejudicada. Bom, agora chegou a parte mais moderna, a parte mais voltada à internet, que eu acho que todo mundo tem mais curiosidade. Como eu falei, o Código de Defesa do Consumidor é uma regra que está aí há quase 30 anos, e lá no comecinho, 2010, 2012, começou uma questão assim, puxa vida, o Código de Defesa do Consumidor não trata muito bem de questões relacionadas a comércio eletrônico. Ele trata tão bem de comércio no mundo real, mas não fala sobre comércio eletrônico. E eu não sei se vocês lembram, na época foi o boom dos cupons de descontos, de compras coletivas. Então, isso tudo começou a ter muito problema, porque a pessoa comprava o jantar naquele restaurante chique, com um preço super barato, e quando chegava no lugar, não tinha a possibilidade de usar, sempre inventavam alguma história, não era para segundas, era só para as terças, ou não podia ser no horário do jantar, só podia ser no horário do almoço, e começou uma discussão de quem era responsável, se era o estabelecimento ou se era o site de compra coletiva. Então, com base nessas aflições e nessas reclamações que foram feitas aos montes para o PROCON e na própria Justiça, chegou-se à conclusão que estava faltando algum refinamento na regra de defesa do consumidor voltada para esses casos de comércio eletrônico. Então, fizeram um decreto que regulamentava o próprio Código de Defesa do Consumidor. Não é uma lei nova, mas é um decreto. E esse decreto, então, ele é bem datado, ele tem essas informações básicas. A primeira questão eles tinham muito medo de sites que sumiam. Então, eles achavam que os sites precisam deixar muito claro qual é o endereço, o telefone, o CNPJ ou o CPF de quem está por trás, um jeito que o consumidor tivesse de encontrar aquela determinada plataforma. E se preocuparam muito com a questão das informações claras a respeito da oferta e da fruição da oferta, porque vem aí essa questão,
quando você ia fruir a oferta, você estava se relacionando com uma terceira pessoa que não era quem tinha publicado a oferta. Então, a plataforma faz a oferta de que tem aquele lugar que vai receber você para um jantar a 2, à luz de velas, comendo fondue ao preço de R$10. E quando você chega no lugar, você não está falando com a plataforma, você está falando com um terceiro. Então, essa informação clara de como é que seria feita a fruição da oferta, se tinha algum tipo de restrição, precisava ficar muito clara desde o começo. Olha, veja, você vai comer a R$10 à luz de velas, mas só se você for lá no dia tal, na hora tal. Então, tem que aparecer isso desde o início, para a pessoa não pensar que ela pode fazer uso desse cupom a qualquer momento e daí se frustrar na hora que ela vai ao restaurante na sexta-feira à noite, né? Então, esse decreto, ele tinha muito a pegada de resolver os problemas de plataformas de compras coletivas e de cupons de desconto. Mas permanece essa obrigação. Então, para os empreendedores atuais, é muito importante lembrar disso. Sempre colocar no rodapé da página inicial e preferencialmente ao longo conforme a pessoa for navegando no site, formas de contato fáceis para o consumidor poder, de fato, encontrar o responsável pela plataforma. Não é bom imaginar que só porque está fazendo um negócio via internet vai se safar de atender as demandas dos consumidores. Não é assim que funciona. Agora a gente já sabe, as maiores plataformas, os e-commerce grandes, eles têm chat online, você consegue tirar dúvida na hora, antes mesmo de fazer a compra. Eles têm feito políticas de troca muito simples, que a pessoa simplesmente devolve o produto pelo correio e depois recebe a outra mercadoria em alguns dias, né? Mas no começo, nesse boom aí do começo de 2010, era muito comum que a pessoa comprasse pela internet e depois ficasse com o mico na mão, porque não sabia como fazer para contatar a empresa, como fazer para uma troca, ou mesmo para reclamar se o produto que tivesse vindo tivesse com defeito, etc. Bom, de 2013, então, passamos para 2014, quando foi publicado o Marco Civil da Internet. Essa parte aqui é um pouco mais interessante, vale a pena a gente parar e falar um pouquinho mais detalhadamente. O Marco Civil da Internet é uma regra que foi criada por vontade mesmo da sociedade civil. Foram anos de tramitação, pelo menos uns 4 anos, em que esse assunto ficou sendo discutido. No início, o legislativo tinha pensado em fazer uma regra sobre crimes de internet, e existe, de fato, uma regra que se separou disso, e tem lá a parte de crimes que a gente não vai tratar hoje aqui. E tinha sobrado um projeto de lei que falava basicamente de responsabilidade dos provedores de internet. Por que é importante falar de responsabilidade dos provedores de internet? Por aquele motivo que eu comentei. Muitas vezes uma plataforma é uma mera intermediária. Então ela junta duas pontas, às vezes pontas de pessoas naturais, pessoas físicas, e ela aparece ali naquele meio. Nem sempre uma plataforma digital é uma plataforma de comércio eletrônico. Nosso foco hoje aqui é comércio eletrônico. Esta regra aqui não é puramente de comércio eletrônico. Então, ela surgiu com essa questão de trazer segurança jurídica para as plataformas. Todas, desde as de comércio eletrônico, as de conteúdo, as redes sociais. Então, muitos embates como brigas no Facebook, ou gente fazendo perfil fake no Facebook, ou pessoas que usavam correio eletrônico para mandar ofensas a terceiros, ficavam no limbo de quem era a responsabilidade, da pessoa que escreveu aquele conteúdo, da pessoa que mandou aquele e-mail, ou da plataforma que fez a entrega daquele conteúdo, ou que publicou aquele conteúdo. Então, foi uma batalha da indústria de internet trazer clareza de que a responsabilidade das plataformas é puramente pelos seus próprios atos, não necessariamente pelos atos dos seus usuários, mas para a parte de comércio eletrônico não há escapatória. Então, mesmo o Marco Civil da internet, ele diz
que em questões de conteúdo está muito claro que a responsabilidade é do usuário e a responsabilidade da plataforma é simplesmente de guardar alguns dados daquele usuário para que ele possa ser investigado. Se ele cometer algum ato ilícito, ele poderá ser achado mediante a entrega dos dados que a plataforma fará. Para questões de e-commerce, esta regra não conseguiu mudar a lógica que já vinha de 30 anos atrás, que é quem está no meio da cadeia de consumo, quem é o comprador e revendedor, ele vai ser responsabilizado. Todo mundo, desde o fabricante até o revendedor, até a vendinha da esquina, todo mundo acaba sendo responsabilizado e a plataforma de e-commerce também vai ser responsabilizada. Não tem uma isenção de responsabilidade aqui. O que a gente traz, então, de mais um dever, né? É um dever a mais que esta regra traz para quem é uma plataforma de e-commerce, é a questão de guardar os dados. Você tem um usuário, um consumidor que acessa a sua plataforma, faz um cadastro e fornece a vocês dados para que ele possa fazer aquela compra. No mínimo, ele vai fornecer o nome, o endereço, para que o produto seja entregue. Muito provavelmente, ele vai acabar passando dados de cartão de crédito ou alguma forma que ele vai fazer o pagamento. Então, estes dados que forem de conhecimento da plataforma, assim como os dados de conexão dele à sua plataforma, a conexão aí seria, por exemplo, o número do IP que a pessoa tem na máquina dela, quando ela se conecta à plataforma, todos estes dados, eles ficam ali naquele mar de dados que as empresas não sabem se elas gostam de guardar ou não gostam de guardar. Algumas gostam de guardar porque vão fazer uso desses dados de alguma forma, outras preferem não saber muito bem o que está acontecendo e não guardar. Então, o que a lei, o Marco Civil veio para dizer o quê? Tem alguns dados que vocês obrigatoriamente precisam guardar. E, no caso, os dados são estes, de registro de acesso às aplicações de internet, aqui no caso, as plataformas de internet. Então, os IPs das pessoas que tiverem feito uso da sua plataforma precisam ser guardados, e precisam ser guardados por 6 meses, no mínimo. Tá? Claro que é muito difícil acontecer um caso em que a plataforma de e-commerce vai ser chamada pelo judiciário para me entregue os dados do usuário tal por algum ilícito que ele tenha cometido. Mas se a gente der um pouquinho de criatividade, a gente imagina alguém que seja uma pessoa que esteja fazendo fraudes na comunidade como um todo, que esteja usando cartões de crédito falsificados, pode ter uma investigação enorme para descobrir quem é essa pessoa, e pode ser que esses IPs que a pessoa tenha usado para fazer compras nos e-commerce sejam informações relevantes para que a polícia consiga chegar em quem é a pessoa que está fazendo essas fraudes. Então, é importante que vocês tenham esses dados. Pode ser que ele escreva o nome dele completamente errado, pode ser que ele diga, até apresente um RG falso, mas o IP, na verdade, consegue ajudar a dar a localização dessa pessoa. Também tem gente que consegue desvirtuar o IP, consegue fazer uso de VPNs, consegue fazer parecer que a conexão está de um lugar quando está de outro, mas é sempre um dado extra e é importante que as plataformas de e-commerce tenham isso em mente. A regra do Marco Civil sobre guarda de dados vale para todas as plataformas, tá? Depois do Marco Civil, levou 2 anos, de 2014 para 2016, para que fosse efetivamente publicado um decreto que regulamentasse o Marco Civil. Em que parte o Marco Civil precisava muito de regulamentação? Na parte dos dados pessoais. Então, no comecinho do Marco Civil, tinham os direitos básicos dos usuários de internet. Eu não falei muito deles porque eles repetem muito do que já está no Código de Defesa do Consumidor. Então, de novo, clareza nas informações, nas regras que valem entre as partes e as possibilidades de uso de dados pessoais que tenham sido guardados pelas plataformas. Isso não tinha muito efeito prático na época do Marco Civil, porque o Marco Civil pecou tecnicamente por não ter feito uma definição de dado pessoal.
Então, ele dava a regra de que a plataforma podia fazer tratamento de dados para determinadas finalidades com consentimento do usuário, mas como ele não dizia o que ele entendia por dado pessoal, as plataformas continuaram trabalhando com os dados dessas pessoas, sem necessariamente pedir o consentimento a elas, porque não estava muito claro na legislação o que era que dependia de consentimento, porque não estava muito claro o que era um dado pessoal. Então, a gente sabe desde sempre que dado cadastral seria uma coisa que identificaria uma pessoa. Então, o nome completo, o RG, o CPF da pessoa, isso sempre foi considerado dado cadastral e pessoal, por isso deveria somente ser usado com autorização das pessoas. Mas rastros de navegação, números de IP e outras questões que você consegue compor ao analisar toda a navegação da pessoa, não tinha muita clareza se isso seria considerado algo que dependeria ou não de consentimento das pessoas para que fosse usado. Aí, então, em 2016, 2 anos depois da publicação do Marco Civil da Internet, veio esse decreto que regulamentou o Marco Civil e nele apareceu pela primeira vez uma definição de dado pessoal. Dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, e aqui é super abrangente, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos, para não ter escapatória se é IP ou se é outra forma de tecnologia que faz essa conexão, vai estar tudo dentro dessas definições, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa. Então, quando essa regra saiu publicada, aí as plataformas começaram a se preocupar. Puxa, acho que eu não posso mais fazer qualquer tipo de uso dos dados que eu coleto dos usuários das minhas plataformas. Então, o grau de preocupação das plataformas foi aumentando quando isso apareceu. E aí criou-se uma discussão na sociedade civil, porque essa regra do Marco Civil da Internet, ela só regulamentava o setor de internet. Então, o que aconteceu? Outras empresas de outras áreas, que sempre, a vida inteira, coletaram dados dos seus usuários, acabavam não sendo regulamentadas. Então, criou-se um patamar diferente de que provedores de internet precisariam de mais rigor e mais consentimento dos seus usuários para poder fazer uso daqueles dados do que outras áreas. Claro que, por exemplo, uma área bancária sempre foi uma área super restritiva, então o banco ele tem o dever de sigilo dos dados da pessoa, não pode sair por aí falando dos dados da pessoa, não pode distribuir dados, mas se você comparar as plataformas de internet com outras áreas que não sejam essas que a gente desde sempre sabia, de saúde e de bancárias, que já eram reguladas em relação à proteção de dados pessoais dos seus usuários, as plataformas de internet estavam numa situação pior. De qualquer modo, a gente aqui no Brasil, acompanhando o cenário internacional, sabia que isso era algo que viria de uma forma ou de outra, porque na Europa já existe essa preocupação muito grande de regulamentar qual é o uso que todo tipo de empresa pode fazer com os dados que ela consegue acessar dos seus usuários. Não poderia ser algo diferente disso, comparativo do Brasil entre Europa e Estados Unidos. Sempre o Brasil acaba seguindo mais as regras da Europa, apesar de seguir os modelos de negócio dos Estados Unidos. Então, fica uma coisa assim, muito difícil de conciliar. Então, a gente queria ter volume de empreendedores e de novidades e de inovação como se tem nos Estados Unidos, mas a gente gosta de seguir as regras europeias. E isso dá uma certa dificuldade. Nos Estados Unidos, a proteção de dados pessoais ela é feita a posteriori, quer dizer, as empresas não têm uma regra muito impeditiva do uso, mas se ela fizer um uso mal feito, ela vai sofrer uma penalidade muito grande depois. Se vocês pararem para pensar, existem histórias interessantes nos Estados Unidos de empresas grandes que foram penalizadas e que tiveram que sair a público e dizer, por exemplo, meu banco de dados foi hackeado, os dados dos meus usuários foram expostos.
foi um problema de segurança dos dados e eu estou tomando tais e tais medidas para recuperar e vai ser multado e vai pagar uma multa grande. Agora, isso é algo que só surge se ocorrer um problema. Até ali, a pessoa pode fazer a análise e o tratamento do dado que ela quis. Tem histórias interessantíssimas, como a que eu ouvi essa semana sobre uma empresa chamada Target, né, um grande retailer, que descobriu que uma usuária, uma cliente deles, estava grávida, simplesmente pelo histórico de compras, né? Então a pessoa começou a se interessar por loções hidratantes e questões anti-estrias e de barriga, né? Próprios para pessoas grávidas. Então, com base nessas informações, ela criou uma propaganda física mesmo, mandou uma carta para casa dessa pessoa. Senhora fulana de tal, parabéns pela sua gravidez. Temos aqui um cupom de desconto para a senhora comprar este produto. Só que quando chegou na casa dela, quem abriu a carta não foi ela, foi o marido que não tinha sido ainda informado por ela que ela estava grávida. Então, são questões de dados pessoais que a gente, né, no dia a dia, a gente não para pensar e que realmente lá não tinha uma proibição para que isso fosse feito e tudo bem. O marido e a mulher devem ter se entendido, não teve penalidade para ninguém. Mas se isso fosse feito num país da Europa, por exemplo, poderia ter um problema, porque dados pessoais tratados de forma sem o consentimento da usuária, ela não sabia que a loja ia mandar para casa dela uma carta oferecendo um cupom, ela não tinha autorizado isso. Ela poderia ter falado, não, não mande, porque eu ainda não contei para ninguém que eu estou grávida, né? Então, é uma questão interessante. De qualquer modo, essa definição, então, ela teve uma validade curta. Por quê? Porque de 2016, quando ela saiu, para agora, temos uma nova regra que vai valer para todos os setores da economia brasileira, não apenas para os provedores de internet. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual é a nova regra. Vou começar a falar um pouco agora só sobre a proteção de dados pessoais em si no Brasil, além do que tem na lei de proteção de dados agora. Já existia, então, na Constituição brasileira, uma proteção vaga ou genérica, digamos assim, sobre a intimidade e a vida privada das pessoas. Isso serviu de base para as brigas que existiram até hoje aqui no Brasil, de pessoas que se sentiram lesadas por usos indevidos dos seus dados pessoais pelas plataformas de internet. Mas não tinha uma regra específica, então era muito difícil levar adiante qualquer discussão a respeito disso no judiciário brasileiro. O Código Civil brasileiro também fala em vida privada, então se tentou levar adiante alguma discussão, mas não tinha muita clareza do que realmente as empresas estavam fazendo além da conta, além do que elas podiam, e se voltava muito ao próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem já há quase 30 anos essa regra dizendo que o consumidor sempre terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele. Isso é assim, da época vida real, né? Não internet. Você vai na loja, pode fazer um cadastro? Qual é o dia do seu aniversário? Ou qual o tamanho do seu sapato. Eles anotavam uma ou outra coisa, porque se tinha mês de oferta, eles iam te ligar. Naquela época era tudo mais analógico. Mas sempre existia um certo cadastro do próprio cliente ali na loja. Alguns clientes eram mais conhecidos da loja, tinham algum tipo de vantagem, ou não precisava passar por uma análise de crédito na hora da venda, porque já sabia que estava pré-aprovado, mas eram questões físicas, né? Relacionamento que a pessoa entra na loja, senta, conversa com a pessoa, anota manualmente, né, os dados. Então, desde essa época, o próprio usuário, o próprio consumidor, ele tem direito de saber tudo que está anotado ali. Então, se ele errou algum dia, ele falou uma data de aniversário errada, ele pode voltar lá e pedir para que isso seja arrumado. E então, a gente também podia usar esse artigo como base para fundamentar algum pedido quando tivesse algum uso muito esdrúxulo dos dados, mesmo já nas plataformas. Mas não era muito claro, o Brasil não era um país que tinha uma legislação bem detalhada a respeito desses usos de dados pessoais. E com a tecnologia avançando, isso começou a ficar importante. Por que importante?
Porque muitos business da internet se baseiam no uso de dados. Então, quando eu comecei a falar, eu mencionei que algumas plataformas sobrevivem, digamos assim, da exibição de publicidade. E a exibição de publicidade em plataformas digitais, ela é feita de uma forma completamente diferente da exibição de publicidade no mundo real. Ela é feita com base na segmentação do público que vai receber esta publicidade. Então, na tela do meu computador, dificilmente aparecerá a mesma propaganda que apareceria na sua. É feita a escolha de qual publicidade eu vou receber de acordo com o meu perfil. Homem ou mulher, maior ou menor de idade, acima de uma determinada idade, ou interessado em esportes, ou interessado em música. As pessoas hoje, quando pensam em fazer uma publicidade pela internet, elas se baseiam muito nos dados dos usuários que receberão esta informação. É muito mais efetivo você entregar publicidade para um público que já de fato esteja interessado naquele produto que você está anunciando. E com base nisso, as plataformas todas, né? Aí não só e-commerce, mas todas as plataformas que se valem dessa questão de ter um espaço e um público ali cativo que vem à sua plataforma, se valem desses ricos dados para segmentar a sua publicidade e vender esses espaços publicitários de uma forma então segmentada para cada tipo de anunciante. Os anunciantes gostam porque tem mais efetividade e as plataformas nunca pararam para pensar se isso era invasivo ou não, se precisava de autorização do usuário ou não. A coisa evoluiu de tal forma que todos os que são empreendedores da área de e-commerce entendem que é muito relevante que se faça o que a gente chama, por exemplo, de remarketing ou retargeting. Você vai à plataforma, analisa os produtos que você está interessado em comprar, coloca alguma coisa no carrinho, mas não fecha a sua compra, por exemplo. Você sai dessa plataforma e vai fazer outra coisa. Daí a pouco você está navegando em outra plataforma ou em outro lugar e você recebe uma publicidade exatamente daquilo que você estava interessado na plataforma anterior. Como que se faz isso? Não é mágica, né? É tratamento de dado pessoal, tratamento dessas informações, desses rastros que todos nós que usamos a internet deixamos ao fazer uma visita em uma página. Então, se você está logado em uma conta de e-mail, se você tem um login em um determinado e-commerce, ou se você faz aquilo de forma conjunta com o seu acesso a outras plataformas, você acaba sendo impactado em qualquer lugar que você vá pela propaganda daquele produto que você pensou estar interessado e de repente você desistiu. Ou quando a gente faz uma pesquisa por passagem, quem nunca já passou por isso? Você pesquisa o preço de uma passagem, você fica semanas seguintes recebendo informações, passagem para Nova York, passagem para Nova York. Toda vez vem uma questão ali para te lembrar que você não finalizou aquela compra, ou às vezes você finalizou a compra, mas você finalizou em um outro lugar e aquele lá não sabe que você já fechou a compra, então ele continua insistindo. Compre a geladeira aqui comigo, compre a geladeira aqui comigo, te dou um desconto de 20%, te dou um desconto de 30%. E isso tudo, esse remarketing, esse retargeting, ele é fruto de um tratamento de dados. Então, este foco principal para a parte de e-commerce é muito relevante. Então, é muito importante que os empreendedores que estejam começando ou que estejam mantendo um e-commerce no ar atualmente prestem atenção nessa nova lei, tá? Nova lei de proteção de dados. Ela foi aprovada no mês passado. Ela não está em vigor ainda. Ela tem uma vacatio legis. Vacatio legis é um período em que ela já foi publicada, mas não entrou em vigor ainda. Isso só vai acontecer no ano de 2020. Então, tem o ano que vem todinho ainda para se adaptar. E em meados de 2020, ela entrará em vigor. Foram 18 meses
que o governo entendeu por bem dar aos empreendedores digitais para que se adaptassem a esta regra. Por quê? Porque a regra é nova, ela é difícil de ser atendida e ela pode exigir mudanças muito importantes na forma de fazer negócios digitais aqui no Brasil. Existem alguns negócios que não poderão mais ser feitos, simplesmente. Outros poderão ser feitos, mas com muito trabalho e muito consentimento a ser solicitado aos usuários. Vou passar para vocês as principais definições da lei e vou explicar para vocês alguns exemplos em que eu acho que essa lei vai mexer mesmo na vida prática dos empreendedores. Então, veja que a definição aqui de dado pessoal é um pouquinho mais curta do que aquela que estava lá no decreto do Marco Civil, mas ela é mais abrangente. Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa relacionada a uma pessoa física que possa ajudar a identificar essa pessoa. Então, você percebe aqui a preocupação do legislador com os pequenos cacos de informação de pessoas que, quando são juntados, mostram um dossiê muito, muito claro do comportamento daquela pessoa, não necessariamente de quem é aquela pessoa, aquela é a Fernanda Pascali. Não é isso que é a preocupação do legislador, mas é simplesmente o fato de você conseguir, realmente juntando pedacinhos, ter uma clareza muito certa de como é aquela pessoa. Tá? Aí um passo mais, dado pessoal sensível, isso é super importante para o mundo moderno, questões sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política. O que está falando aqui? Aqui está falando de coisas que podem ser usadas para uma discriminação da pessoa, para um tipo de uma forma da pessoa ser segmentada e ela não ser respeitada, porque pelos dados coletados pela internet se conseguiu descobrir que ela tem alguma dessas características, tá? Por exemplo, o dado biométrico é uma coisa que eu gosto de mencionar. A gente usa muito biometria hoje, às vezes até sem pensar, né? É a digital no celular, ou a digital na porta, ou a digital no banco para tirar o dinheiro. A gente usa outros dados biométricos em várias ocasiões. Reconhecimento facial, produtos esportivos, por exemplo, que usam dados biométricos para dar retorno para a pessoa quando ela está treinando para uma determinada atividade física. Então, você acompanha batimento cardíaco, você acompanha quanto que a pessoa fica com temperatura mais alta ou mais baixa. Então, tudo isso, se você imaginar, por exemplo, wearables, né, que agora essas internet das coisas, tudo vai ter um tipo de um sensorzinho captando o que você está fazendo ou o que você deixou de fazer. Isso vai acabar coletando um monte de dados sensível. E esses dados sensíveis, eles vão poder ser usados, mas em condições mais restritivas do que um dado pessoal que não seja um dado biométrico, por exemplo. Então, eu gosto de dar esse exemplo dos materiais esportivos por causa disso. Quer dizer, se você pensa um wearable de algum material esportivo, de alguma marca de material esportivo que acompanha o seu treinamento de corrida e vai coletando as informações e vai simplesmente te dizendo, você está melhorando na corrida, mas acho que o seu tênis já deve ter gasto de tanto que você correu com ele. Então, você não quer comprar um outro tênis? Ok, está usando uma informação que foi coletada naquele momento e para fazer uma propaganda, mas ela não prejudica a pessoa que está recebendo, ela está em benefício da pessoa que está recebendo aquela oferta. Agora, se esse mesmo material esportivo coletar os batimentos cardíacos e perceber que aquela pessoa tem uma arritmia, e ao invés dela chamar a atenção da pessoa, olha, você tem uma arritmia, vai se consultar com um médico, ela for e informar isso para o plano de saúde da pessoa e dizer, aquele seu fulano de tal tem uma arritmia, ele vai ter um problema cardíaco em breve. E aí a pessoa então vai lá e sobe o preço
do plano de saúde. São coisas que a gente não imagina, que a gente não vislumbra, mas que poderiam ser feitas se não existisse uma regra muito clara de como é que esses dados podem ser usados. Então, para o e-commerce, eu acho que o principal fator é o retargeting e o remarketing, mas para quem tiver interesses em outras áreas de coleta de uso, tratamento de dados, tem muita coisa por trás dessa legislação. Dado anonimizado eu posso usar, né? Sempre meus clientes falam isso. Não, mas eu não uso o nome e o sobrenome da pessoa, eu não uso o endereço, eu vou anonimizar o dado. Mas agora a regra fala muito claramente o que é dado anonimizado. Então, é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Ou seja, não é só colocar um blackzinho ali em cima daquele nome. Porque se alguém vier e com um botão consegue reverter e aparece de volta o nome da pessoa no banco de dados, que é um meio técnico razoável, esse dado não vai poder ser considerado anonimizado. Ele vai ser considerado um dado pessoal ou, eventualmente, até um dado pessoal sensível. Então, é muito importante que as pessoas tenham cuidado. Se for para usar dado anonimizado, se vamos falar de Big Data, se o projeto de vocês é alguma questão relacionada a Big Data, tem que anonimizar mesmo, tem que olhar grandes estatísticas, grandes populações, sem dar a chance daqueles dados serem revertidos e serem de volta relacionados a uma única pessoa. Tá? Tratamento. Tratamento é o nome que a gente dá a todo tipo de operação que se faz com dado pessoal. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas falam assim, não, eu preciso do consentimento da pessoa para coletar o dado. Depois que ela deixou eu coletar, eu faço o que eu quiser com o dado. Não, não é isso. Você precisa de consentimento ou de alguma justificativa legal para tratar o dado. Tratar o dado significa tudo isso. Qualquer operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Isso porque eles não lembraram de mais nenhum outro sinônimo ou outra hipótese, mas assim, tudo. Então, não basta de consentimento apenas para coletar o dado. Tem que ter a justificativa jurídica para fazer qualquer uma dessas etapas. Tá? De novo, anonimização. Lembrando dos meios técnicos razoáveis e disponíveis, um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, se você vai anonimizar, anonimiza mesmo, usa a melhor forma técnica que você tiver para desassociar o dado ao indivíduo. Aí o dado em si você pode usar. Existem muitas justificativas para que dados sejam usados de forma anonimizada, para você ter grandes informações sobre uma população inteira. Você não precisa saber de quem é cada dado. E pela lei, você não pode conseguir saber. Né? Você finge que anonimizou, usa e depois desanonimiza, não pode. Tá? Consentimento. Aqui vai mais uma briga. Quando o Marco Civil da Internet foi lançado em 2014, ele trouxe a exigência de consentimento claramente na lei. Antes, a gente só tinha assim, né, precisa ter a concordância. Eram umas palavras que não eram muito usadas para esse nosso mundo virtual. Então, claro que um contrato de adesão, a pessoa precisa, no mínimo, concordar. Ela não negocia, mas ela concorda. Então, se o termo de uso, a política de privacidade eram termos de adesão, a pessoa tinha que aderir de uma certa forma. Nem sempre as plataformas seguiam essa regra de exigir um ato voluntário da pessoa para mostrar que ela tinha consentido com aquilo. O que ficou difícil depois do Marco Civil e depois especificamente da definição daquele dado pessoal que veio no decreto de 2016, é que lá o consentimento precisava ser expresso. Então, essa lei melhorou um pouquinho a vida dos empreendedores, porque ela traz essa questão de manifestação livre, informada e inequívoca.
Então, eu tive muitas discussões a respeito disso, porque algumas pessoas acharam, inequívoco, é muito difícil, inequívoco é mais difícil do que expresso. Não, não é mais difícil do que expresso. Inequívoco é algo sobre o que você não tenha dúvida. Não necessariamente é algo que precisa estar por escrito, assinado, não é isso. Então, aqui, na verdade, facilitou um degrau, digamos assim, a vida dos empreendedores. Se você tiver o consentimento que tenha sido livre, ou seja, pensem muito bem quando a gente falar em consentimento de empregado, porque o empregado não é muito livre para dizer não para o empregador. Porque se ele falar não, ele vai acabar sendo mandado embora. Será que ele está livre para fazer essa escolha? Então, tem que ser livre. Tá certo que a nossa escolha no mundo internetico é um pouco essa. Você consente, ou se você não consentir, não usa meu serviço. Mas, ok, eu tenho a liberdade de preferir não usar o Facebook se eu não quiser concordar com todos os tratamentos de dados que eles estão informando ali que eles vão fazer. Estou livre para fazer essa escolha. Informado. Aí vem o nosso grande problema. Tem que estar tudo escrito? Tem. Como que tem que estar escrito? De um jeito claro. Como que tem que estar destacado o que for mais prejudicial, bem destacado? Como fazer isso em um texto que as pessoas tenham paciência de ler? Não sei, se alguém descobrir, me avisa. Termo de uso de plataforma de internet, hoje em dia é pior do que bula de remédio, né? Porque é muito comprido, sem destaque para as questões importantes. Raras vezes é jogado na cara do usuário para ele realmente ler e consentir, mesmo nos casos de plataformas, e eu já acessei algumas, em que você é obrigado a rolar a tela inteirinha, a tela embaixo, para depois dar o clique, para depois passar para a próxima tela. É muito comum que a pessoa só passe, role a tela todinha e não leia direito. Nós que somos da área específica temos curiosidade, fazemos comparação de um com o outro, então a gente acaba lendo a maioria deles e sabe que tem coisas ali que se todo mundo lesse não tomava o remédio, né? Porque os efeitos colaterais geralmente são grandes. Mas é a questão entre não ter acesso àquela tecnologia e ter acesso à tecnologia entregando os dados é um trade-off. É muito comum que se você faça uma pesquisa entre os jovens especialmente e diga, você prefere pagar 5 centavos pelo serviço tal, que hoje é oferecido gratuitamente, e que os seus dados não sejam coletados, eles vão dizer, não quero pagar nada, pode continuar pegando os meus dados, entendeu? Se você for falar com uma audiência um pouco mais velha, que tem essas questões de privacidade, de proteção dos dados pessoais mais arraigadas, né, uma cultura mais antiga, talvez, e tenha também um poder aquisitivo maior, talvez eles prefiram, não quero, prefiro pagar. A gente já faz essas escolhas para as publicidades, né? Às vezes você paga por um serviço e a vantagem de pagar aquele serviço é simplesmente não receber mais uma publicidade. O Spotify Premium, por exemplo, é assim. No Spotify normal, você tem as publicidades interrompendo a cada tempo. No Premium, você não tem publicidade. Então, fica bem claro esse trade-off. A pessoa pode escolher se quer pagar ou se quer ver a publicidade. E com dados, o paralelo é exatamente esse. Poderia existir um momento em que as empresas desistissem de coletar 100% dos dados, coletar e tratar todos esses dados e realmente oferecerem esses serviços que hoje não são cobrados mediante pagamento. E aí ela não precisaria tratar os dados, porque ela não precisaria segmentar a audiência, não precisaria vender isso para os anunciantes, que é da onde ela tira a receita dela, né? Tem empresas que nem exibem publicidade, elas servem como meros coletores mesmo, elas coletam os dados, tratam os dados e repassam isso para outras empresas que tenham um veículo onde o anúncio será exibido. E esta é a questão de como fazer tudo isso agora que a gente tem esta nova lei. Então, só para mostrar para vocês, a lei tem essas preocupações. Quais são os fundamentos da lei, né? Coisa importante que vai ter que existir em toda a regra de privacidade que vocês forem colocar nas plataformas de vocês de agora em diante.
para ficar de acordo, né, compliant com essa nova lei, é a finalidade para a qual os dados serão coletados e tratados. Então, isso é também uma mudança de paradigma. As pessoas escreviam simplesmente lá nas políticas de privacidade: eu vou coletar dados, vou compartilhar com os meus parceiros e pronto. Não dava muito detalhe sobre isso. Agora, a regra do jogo mudou. Então, precisa estar muito clara qual é a finalidade. Então, se eu vou coletar para segmentar a audiência, para exibir publicidade, vai ter que estar escrito isso lá. Se eu vou coletar para poder eu mesmo fazer propaganda para a pessoa, vai ter que estar escrito lá. Se eu vou coletar para poder fazer um perfil e descobrir, nossa, eu tenho muito consumidor que é homem de 18 a 25 anos, então esse público vai gostar de um produto XPTO que eu vou passar a vender e eu não vendia. Quer dizer, para mudar o meu próprio business, vai ter que estar escrito lá. E a finalidade está explicada e ela tem que ser adequada também. Então, você não pode fazer uma coleta irrestrita de informações que não vão ser úteis para você para nada. Então, sei lá, eu vou no seu site de e-commerce e vou comprar uma camiseta. E aí você pergunta para mim, mas qual a sua religião? E eu não tenho que te responder isso, porque é inadequada essa pergunta dentro desse contexto. Então, antes você podia optar por fazer um relatório enorme de dados, alguns sites já não faziam, porque isso tornava a interação com o usuário meio chata, mas de qualquer forma não tinha uma proibição. Agora, a forma como você coleta tem que estar adequada para a necessidade que você tem. Então, você tem que ter adequação, necessidade, junto com a explicação da finalidade. São coisas que não existiam antes. Então, vai ser muito mais cuidadosa a hora de você preparar o seu formulário de cadastro. Tudo que você tiver de campo no seu formulário de cadastro, você tem que voltar lá na sua política de proteção de dados e perceber se lá está muito claro do porquê que tem esse campinho aqui no seu formulário de cadastro. Se tiver muito claro lá e tiver indicado lá para que você vai usar, ótimo, siga em frente. Se não tiver, você tem que parar e pensar um pouquinho mais. E você tem que dar o livre acesso para os seus usuários, no sentido de que eles têm que saber tudo que você está coletando, que já era uma regra que existia desde o Código de Defesa do Consumidor. Mostrei para vocês o 43 do Código de Defesa do Consumidor. Mas as pessoas vão ter que ter um acesso fácil a isso e vão poder editar isso e corrigir, pedir a correção disso, tá? E o pavor de todo mundo, que é a segurança, né? Porque a gente acha uma maravilha na hora de pegar o dado, né? Coletar dado é ótimo. Agora, imaginar que essa lei traz patamar de segurança para esses dados, como que eles têm que ser mantidos e quais as penalidades em caso de quebra de segurança desses dados, se esses dados forem vazados, aí é melhor parar e pensar, lê primeiro as penalidades e pensa quanto vale o show, né? Quero mesmo todos esses dados? Preciso deles todos? Ou vou deixar uma metade de fora, que vai ser muito caro para eu manter o nível de segurança que a lei me exige, e eu vou usar pouco, então eu já nem coleto mais, entendeu? Isso são coisas que os empreendedores vão ter que começar a pensar. Artigo 7 fala sobre quais são os requisitos para o tratamento dos dados pessoais. Então, importante, e a primeira questão é o fornecimento do consentimento do titular, que é um método mais fácil. Então, quem é um e-commerce que recebe o usuário, que vai ter um relacionamento direto, sai ganhando aqui, porque você vai ter a conta do seu cliente, você vai ter o contato direto com o seu cliente, você põe lá nos seus termos de uso, ele dá o seu tiquezinho de aceite, então você está com o consentimento. Se você escrever bonitinho qual a finalidade e se essa finalidade estiver adequada para a sua necessidade, seu problema acaba logo no passo 1, na hora que a pessoa chega no seu site e cria uma conta com vocês. Aqui é mais difícil de conseguir consentimento quando a gente pensa em uma plataforma em que o usuário navega e faz coisas sem necessariamente estar logado em nenhuma conta, sem ela ter uma relação já prévia com essa plataforma. Então, aí começa a ficar mais difícil. Para o caso de vocês, acho menos difícil. De qualquer modo, existe uma saída, e no caso de vocês, ela pode ser usada em alguns casos também, que é interesses legítimos
do próprio controlador, o controlador no caso é a plataforma, ou de terceiros. Então, estou falando do item 9 aqui, né? 9, este. Então, o que acontece? Se você tem um dado que você coletou, que antes você não coletava, ou que você esqueceu de colocar na sua política de proteção de dados, que você coletaria aquele dado e não pediu o consentimento do seu usuário para fazer o tratamento daquele dado. Se você tiver um interesse legítimo e se você tiver absoluta certeza de que você não está violando os direitos e a liberdade fundamental do seu usuário, você vai poder fazer o uso desse dado com base no interesse legítimo. E isso também foi um grande ganho para a indústria de internet com essa lei de proteção dos dados pessoais em relação ao Marco Civil da Internet. Porque no Marco Civil da Internet os interesses legítimos não apareciam. Então, isso ficou... quase saiu da lei, né? Tinha gente aqui no Brasil que não queria que isso ficasse na lei, mas existe na legislação europeia, então, no fim, acabou sendo mantido. O único ponto é que interesse legítimo tem que ser legítimo mesmo, não pode ser para fazer uma coisa errada, e não pode ser para fazer uma coisa também que prejudique o próprio usuário. Porque se você estiver fazendo uso de interesse legítimo, mas ao fazer uso do seu interesse legítimo, você prejudicar um direito fundamental do seu usuário, vai prevalecer o direito fundamental do seu usuário. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você for fundamentar interesse legítimo. E, só para terminar, quando vocês quiserem usar o interesse legítimo como base para coletar e tratar os dados, vocês precisam fazer um dossiê muito bem feito no momento que vocês escolhem usar o interesse legítimo como base daquele tratamento de dados. Não é assim, fiz, não lembrei, não tinha consentimento, e quando alguém chegar para reclamar comigo, eu falo assim, ah, não, mas eu tinha o interesse legítimo. Não pode. É documental. Tá? Então, é uma questão negocial, vai ter que ter uma reunião da empresa, vai ter que ter uma pauta, estamos definindo que tal dado será coletado com base no interesse legítimo tal. Isso tem que ficar guardado, documentado, datado, para o caso de haver uma investigação, uma fiscalização, e você conseguir demonstrar documentalmente que foi uma decisão consciente da empresa usar essa justificativa para fazer aquele tratamento de dados. Tá? Para finalizar e encerrar, como eu disse, a lei não está em vigor ainda, só em 2020. A lei teve um veto importante do presidente Temer. Ele não manteve, desde já, a criação da autoridade que fará toda essa fiscalização. Então, a lei ela nasceu um pouco manca. Ela tem toda a regra, mas ela não tem ainda um órgão fiscalizador criado. O motivo disso foi uma questão de processo legislativo. Esse projeto de lei que virou lei agora, ele foi de origem do legislativo e não do executivo, e nenhum projeto de lei que venha do executivo pode imputar ao executivo uma questão orçamentária. Então, para criar essa autoridade fiscalizadora, vai ter que sair dinheiro do bolso do Poder Executivo. Então, não podia o outro órgão criar a autoridade sem que tivesse a previsão orçamentária do Executivo. E aí isso foi vetado, o presidente Temer preferiu aprovar a lei inteira e tirar a parte que falava da autoridade fiscalizadora, e prometeu que faria a criação de uma lei específica rapidamente dentro desse período de vacatio legis, dentro desses 18 meses, para que, quando a lei entrasse em vigor, a autoridade já estivesse também funcionante, tá? Porque senão vai ter a lei e não vai ter quem fiscalize, daí eu acho que poucas pessoas vão se preocupar em obedecer. Para os pequenos empreendedores, eu imagino que o ponto principal não será a fiscalização em si, mesmo existindo a autoridade, e sim um problema de mercado. Porque se vocês insistirem em fazer as coisas do jeito antigo e outras empresas estiverem fazendo as coisas de forma compliant com essa regra, é provável que os usuários
brasileiros que têm esse xodó por proteção à privacidade acabem optando por usar plataformas que respeitem mais a legislação do que os que tentarem seguir sem respeitar a legislação. Então, uma dica: leiam a lei. Ela é um pouco longa, ela tem termos meio técnicos demais, mas assim, vale a leitura para vocês saberem o tamanho da bronca. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem perguntas, eu fico à disposição. Obrigada.